aqui no Zero Box, um design totalmente diferente, uma box mesmo muito legal aqui no Porto. Vou ficar em Coimbra também, a entradinha aqui vocês já conferiram, tem ar-condicionado, não tem janela, não tem frigobar, exatamente para você descansar aqui no quarto, muito bonitinho, o banheiro totalmente rústico, muito legal aqui também, as toalhinhas aqui, tudo assim bem perfeitinho, gostei bastante. Agora a gente vai esperar aí para ver como vão ser as nossas noites de sonos e eu volto. E fazer também, lógico, o passeio aqui pelo ambiente aqui de Porto. E ó, chegamos, fomos recepcionados com essa cervejinha aqui, com a garrafa estilizada que eu vou levar com certeza muito boa. E agora é descansar porque amanhã tem um pouco mais de Porto, Portugal. Vamos lá. Tintim partiu. Fala galera, estou aqui de volta aqui ó, no Mac Imperial, que vocês já viram em outros vídeos, né? Que é nada mais nada menos um McDonald's mais bonito do mundo. Vocês estão vendo as filmagens aí, alternei entre hoje e ontem que eu vim aqui de noite. Ele foi inaugurado em 1995 no antigo café que aqui existia, o Café Imperial. Bora ver, porque realmente é lindíssimo. Partiu! Cheguei na cidade do Porto, então nos próximos dias verão um roteiro completinho daqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações, que está começando aqui minhas andanças por Portugal e no Porto. Então te vejo daqui a pouco, bora! E aqui a livraria Lelo, dos irmãos. E ela é muito antiga, tem vídeo no canal completo também, vou mostrar aqui um overview, custa 5 € para entrar e pode ser convertido na compra de um outro livro. Compra na internet que é bem mais rápido, a fila tá grande aqui, o pessoal falou que geralmente aí uns 20 minutos de fila para entrar, porque a livraria não é tão grande, mas vale a pena aqui na sua visita. Ainda mais se você for comprar um livro, vai ser convertido aí para você comprar o livro. Então continua aqui o nosso trajeto aqui no Porto. E agora com o badalá aqui dos sinos, o ponto principal aqui de Porto, né, que é a Torre dos Clérigos. Ela é datada de 1732 e também é no estilo barroco. Ela é bem bonita, fecha às 6 horas, são exatamente 6 horas. E aqui tem um barzinho para você ficar, também é bem legal, dá para fazer um piquenique. É bem bonito, espero que o som esteja bom, né, porque as badaladas, mas também tá bem legal. E o tempo também bem bonito aqui hoje. E o legal aqui, ó, do lado da igreja aqui, dos Clérigos, tem várias ruas com esses barzinhos aqui. E realmente é impressionante, porque fica de manhã, de noite a gente passou ontem, mas eu não trouxe o celular. Cara, sempre cheio e muito legal, porque tem várias opções. Você pode tomar uma cervejinha no final da tarde, além de ser bem bonito, prazeroso no verão, melhor ainda no inverno, tem aquelas coisinhas para ficar mais quente e tá top também. Vamos continuar aqui, seguindo o nosso roteiro. Se você não gosta de andar aqui no Porto, tem isso daqui, ó, ladeira sobe e ladeira desce. Mas eu gosto, é de boa, mas é cansativo. E agora a gente vai atravessar ali para Vila Nova de Gaia, passar por várias ruazinhas. Na verdade a gente não sabe nem para onde a gente tá indo, porque tá meio perdido. Mas vamos descer, que a gente vai chegar com certeza. Aqui é a parte onde liga Vila Nova de Gaia e o Porto. E aqui é onde ficam os barzinhos. Sensacional. E agora a gente vai lá pro Vila Nova de Gaia. Amanhã a gente volta aqui com calma. E aqui o modelo do quarto, ele fica cheio de dólar, né? Bom demais. Mas aqui, que é bem na recepção, aqui tem um restaurante, aqui tem um monte de coisa legal, os elevadores. E aqui o modelo do quarto, muito legal aqui, olha isso. Bacana demais, né? E você consegue ter uma noção de como é o quarto
e a cama. Só não vem com os dólares, infelizmente, mas é muito irado. E a 5 minutos aqui do hotel, uns 3 minutos da estação Bolhão, tem aqui, ó, Continente, que é um supermercado muito bom. Tem pra falar restaurante, porque tem um KFC aqui do lado. E é bom que você pode tomar o café da manhã ou fazer as compras aqui. O café da manhã é bem baratinho, vou mostrar aqui pra vocês. A gente já tomou ontem, só não filmei. E hoje vou experimentar alguma coisa diferente aqui no Continente. Ó, 2 cafezinhos, pastel de nata. E aqui, ó. Aqui a gente acabou de sair agora do Continente, supermercado muito bom. Você até encontra outros lugares baratos, só que aqui a gente já compra água, já compra um monte de coisa aqui barato. Tem gente gritando ali também, jovens. E o que a gente fez? Tomou café da manhã aqui. Dá para tomar o café da manhã arregado assim por 10 euros a dupla para 2, né? 5 por pessoa. Só que o nosso a gente nem tava com tanto fome. Um pastel de nata, um croissant com queijo. Saiu por volta de... foi 7,40. Então, mais ou menos 3,70 por pessoa. E vale bastante a pena para começar o dia com energia lá em cima. Então, partiu. E aqui o hotel nesse corredorzão muito bonito aqui. Tô falando baixo para não atrapalhar o pessoal, né? Mas tem várias cabines, vários quartos muito legais aqui. E o bom é que você não escuta barulho entre eles. Então isso é muito bom. Além de ser amplo aqui também. Tem algumas coisas engraçadas no quarto que eu vou mostrar para vocês também aqui no Box Lounge. O hotel tem muita coisa legal aqui, inclusive essa parte aqui que você passa e tem a área de sono, ou seja, você não vai ser incomodado pelo barulho lá debaixo da recepção, da rua, de qualquer lugar daqui. E aqui também, ó, para quem gosta, tem uma sauna aqui irada. Você coloca aqui um tempo, tem também TV. Eu não vou entrar agora, né, porque tá frio, depois eu vou acabar pegando um resfriado, mas pô, bonito demais. Chegamos aqui no Mercado do Bolhão. Todo dia eu tava passando na porta, acabei não entrando aqui pela entrada principal, mas tem várias entradas aqui, ali, perto do metrô do Bolhão. E esse daqui é um mercado que ele ia ser demolido, iam criar aqui partes turísticas e hotel, só que os próprios moradores fizeram tipo um abaixo-assinado, se juntaram e eles simplesmente reformaram aqui e tá bonitão. Então tem flores, tem vinhos, café, chá, um monte de coisa interessantíssima aqui e vale a pena aí você gastar pelo menos de 1 a 2 horas, porque tem bastante coisa. Dá para você comer, comprar chá também, lembrancinha, tem pastel de nata, tem doce, tem um monte de coisa legal. Então, se você estiver vindo de metrô, não se esqueça, metrô do Bolhão, e você vai estar aqui menos de 50 metros. 1 minuto você está aqui dentro do mercado. É como se fosse um mercadão municipal aí das cidades do Brasil, como São Paulo, e realmente é um ponto turístico aqui muito interessante em Porto. Então, agora vamos descer. E aqui você vai passando pelo mercado e cada esquina tem, além de açougue, uns lugares para você beber. Tem vinho a partir de 2,50, tem cerveja. Aí você pode comprar aqui, né? Vários lugares bonitos demais aqui. Tem flores e pode tomar um vinho aqui, ó, a partir de 2 euros. Falei 2,50, ali se encontra um monte de vinho a partir de 2 euros. Então, a gente já tá aqui há mais de 1 hora, dá para andar com calma aqui. Se quiser fazer umas comprinhas, comprar um souvenir também, vale a pena aqui no Mercado do Bolhão. E aqui, como eu falei, né, você pode apreciar um vinho também, 2 euros, quase um balde de vinho aqui. E é bem bonito aqui os lugares. E tem queijo, degustação de queijo, pode aproveitar bastante. Derrubaram ali um negócio, teve um acidente aqui, deve ter sido excesso de vinho. Partiu, vamos dar mais uma volta. E continuando a história aqui eu tô no Mercado do Bolhão, também vai ter vídeo aqui falando o porquê eu resolvi fazer essa mudança. Muita gente resolve mudar de país, de cidade,
etc. e tal, por outras oportunidades, por novas oportunidades. E isso varia muito de acordo com as pessoas. Então, vai depender muito da situação, não só financeira, mas também sair um pouco da zona de conforto. Então, foi por isso que eu resolvi fazer algo diferente. Eu já fiz 2 intercâmbios, já fui para os Estados Unidos em 2009, 2010, depois fiquei na Irlanda 3 meses em 2017, viajei mais um bocado de países, 29 países, na viagem que meio que rodou aí o Estruturando Ideias, fez o Estruturando Ideias girar. Então, com isso, eu resolvi fazer uma mudança na minha vida. Então, nos próximos dias aí, nos próximos vídeos, na sequência, vocês vão conferir o porquê e como isso vai acarretar não só na minha vida, mas na vida de qualquer pessoa que queira mudar também. Então, vai aparecer depois, não nesse vídeo, mas nos outros, vários roteiros e várias coisas interessantíssimas aqui de Portugal e também da Europa. Então vamos lá. Outro ponto turístico aqui é a Estação São Bento. Já foi eleita por diversas vezes a mais bonita do mundo. Compara-se também até com a de Bruxelas, que eu já fui também, é bem bonita. Bruxelas não, Antuérpia, mas aqui é bem bonito. Ela foi inaugurada em 1916. Então ela liga para vários lugares, Braga, Guimarães, e realmente é fantástico. Não dá nem para olhar para a câmera para você ficar observando isso, porque eu já conheço o Porto, né? Mas é bem bonito e liga aqui vários destinos. Não só você faz ligação para outras cidades aqui de Portugal, mas também você vem para conferir esse lugar que realmente é incrível aqui no Porto. Aqui estou na Sé do Porto novamente, só que agora de manhã. Aqui para lá, né, é Vila Nova de Gaia e para cá, Porto. Então tem essa divisão, você pode descer por ali, pode ir de metrô, que é que eles chamam de metro. E também você consegue visitar aqui também, todas as partes aqui também são bem bonitas. E considere ficar aqui pelo menos mais de 1 hora e meia. Dá para passar rapidinho, ficar 15 minutos, mas tem música ao vivo ali também. Agora que eu tô gravando parou um pouco. Na verdade eu comecei a gravar porque parou. E realmente é bem bonito. Aí você pode descer ali pelas escadinhas ou pelo outro lado. Eu prefiro descer pelas escadinhas. Olha a música ao vivo aí. Começou. E aqui tem um teleférico também aqui de Gaia, que desce até ali a parte de baixo, depois você pode cruzar a parte para Ribeira, só que a gente preferiu vir andando. Não só para conhecer também a cidade um pouco mais, porque teleférico tem em vários lugares, mas também porque eu achei o preço um pouco elevado, 6 euros, 2 minutos de descida, custa 6 euros hoje, né? Só ida e 9 ida e volta. Assim, se você nunca andou de teleférico, vale a pena, a vista é bonita, mas eu achei muito rápido pro que proporciona. Então a gente preferiu vir andando, um monte de gente vem andando, inclusive agora não tem ninguém, mas assim, a gente já encontrou no caminho várias pessoas andando aqui. E vamos descer para ir para Ribeira para almoçar ou tomar uma cerveja lá. E aqui vou contar um pouquinho dessa história dessa ponte, que é a ponte Luís I. Muita gente chama Dom Luís I, só que os portugueses disseram que o certo é Luís I. E ele é um discípulo do Eiffel, do Gustave Eiffel, o mesmo que fez a Torre Eiffel, que é o Sering. Então, ele mesmo gostando muito do seu professor, do seu mestre, ele idolatrava, etc e tal, mas ele discordava de muita coisa. Então, foi muito inspirado nas obras de Gustave Eiffel aqui. E é um dos pontos principais, cartão principal aqui de Porto, essa ponte. É lindíssima, né? Tanto que nos vídeos vocês viram aí que liga a Vila Nova de Gaia a Porto. E muita gente assim gosta e realmente é legal. Eu tô vendo ela de vários ângulos e realmente é uma obra de arte à parte aqui no Porto, em Portugal. Aqui tem a feira aqui de Gaia,
e lá do outro lado a Ribeira, no Porto, que é mais agitado, mas aqui costuma ser mais barato, também tem vários restaurantes legais também, tem muita coisa bacana, aí é só você escolher o que você vai fazer. Eu aconselho, se tiver mais de 2 dias, ficar um dia em cada. E aqui a Ribeira, que tem a ponte, Luiz I, e também vários bares, várias coisas aqui. E aqui é um dos pontos principais para você comer, beber, é um pouco mais caro, mas é bonito. E lá em cima, ó, o metrô que passa para Vila Nova de Gaia, liga Porto, Vila Nova de Gaia, e ali o teleférico que liga a parte de cima de Gaia até ali embaixo. Então vale bastante a pena. Se quiser fazer um passeio aqui de cruzeiro, você pode também. E aqui a gente vai passeando aqui por Porto. Estava ali na feirinha de Gaia, agora a gente veio para o Porto para finalizar praticamente esse roteiro aqui por Porto Gaia, aqui em Portugal. Antes de chegar no hotel, óbvio, né? Um monte de escada aqui e não é nem metade aqui, ó. Sobe. Mas é isso. Prepare suas pernas aí pro Porto. E última coisa, no mais, nunca deixe ninguém decidir as coisas para você. Tá com vontade de viajar, tá com vontade de esquiar, morar fora, traça as metas, alinha expectativa. Só você sabe o que você pode encaixar. Muita gente fala, mas não dá. Mas muita gente passou perrengue. Às vezes, essa pessoa quer viver esse sonho, quer viver essa experiência e tá deixando você sem coragem exatamente para ela não ter que fazer isso. Ou seja, ela te desencorajando, vai ficar mais fácil dela não fazer isso. Então não baixe a cabeça para ninguém. Quer morar fora, quer viajar, quer fazer intercâmbio, vá lá, dê uma olhada na parte financeira, dê uma olhada também na sua mente, na sua família e vai. É só isso. Fala galera, já estou aqui ó, trajado, né, com a roupa de ir embora, tô indo para Coimbra agora e queria agradecer ao Zero Box aqui de Porto. Tô indo para Coimbra também com eles, que é sensacional, uma experiência única, totalmente diferente. Se você gostou do vídeo, das dicas aqui de Porto, Gaia, inscreva-se no canal, ative as notificações e passe para os amigos também, que isso ajuda demais. Então a gente se encontra em Coimbra e também em outros destinos aqui pela Europa. Vou ficando por aqui, Álvaro Fernandes na área. Valeu, viajantes, fui!